Então agora a gente já começa realmente as nossas reuniões aí pré-viagem para já indo dando as dicas para a gente já começar a se preparar que logo passa, né? Do jeito que a coisa passa rápido, a gente já está em agosto, daqui a pouco é setembro, daqui a pouco a gente já está embarcando para a nossa viagem. E primeiro, antes da gente começar, eu vou chamar aqui meu irmão para a gente fazer uma oração e aí a gente começa a nossa reunião de hoje. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui nesta reunião e que antecipa aí o momento que vamos nos conhecer ou nos reencontrar em alguns casos, né? Pessoalmente, e vai ser uma grande alegria podermos realizar esse sonho, né? Para muitas pessoas aí de pela primeira vez conhecer Egito, Jordânia e Israel. Estar lá no local nos locais que foram palco de cenas, histórias tão marcantes na Bíblia, como se diz, né? A gente volta depois tendo uma leitura bem diferente da palavra de Deus. Então vamos orar, nós vamos conversar com Deus agora, pedir a bênção dele e tenho certeza que teremos uma reunião aqui, um encontro bem interessante com dicas muito importantes, não só para vocês, mas para aqueles que depois também vão assistir a gravação. A gente espera que esta conversa aqui ela seja bem útil mesmo, bem interessante para aqueles que viajam ou querem viajar para lugares como esses que a gente vai em janeiro. Vamos orar então. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de ter aqui uma conversa prévia, já nos preparativos para a nossa viagem de janeiro. Nós te pedimos, ó Pai, que as coisas transcorram da melhor maneira possível, que todos nós estejamos bem, com a saúde em dia, para podermos fazer essa viagem que com certeza vai ficar marcada em nossa história. Vai nos apaixonar mais ainda pela palavra de Deus e, consequentemente, pelo Deus da palavra. Abençoa cada um dos irmãos que está aqui nesta gravação, nesta reunião. Também aqueles que vão depois assistir a gravação. Estejas com cada um deles, ó Pai. E de modo muito especial hoje com a nossa convidada, a doutora Esther, que ao ela expor o assunto que foi preparado, ela seja também orientada por ti e todos nós nos beneficiemos do conhecimento, das dicas que ela vai passar para a gente. Nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, como a gente falta alguns meses, poucos, a gente já vai aproveitar bastante essas dicas para a gente já ir se preparando para a nossa viagem. E também tem muita coisa que é bom que vocês anotem ou depois vejam a gravação sobre lá, no momento da gente arrumar a mala, e lá também nos locais, né? Coisas que a gente tem que fazer para cuidar da nossa saúde, para a gente fazer a nossa viagem ser bem tranquila e dar tudo certo. Deixa eu apresentar. Hoje aqui vai o pastor Roger e a Esther vão fazer uma dupla aqui, né? Dando dicas. E a gente deixa para as perguntas, pessoal, mais para o final, tá? Daí no final a gente abre para pergunta geral para todo mundo aí. Eu trouxe esse presente para vocês, que é a minha filha, a Esther. Ela é geriatra lá pela USP. E muito dedicada, gosta muito de atender as pessoas idosas e não só as idosas, né? Pessoas como a gente também que gosta aí de ter uma qualidade de vida, inclusive para viajar e viajar muito por muitos anos até Jesus voltar. Então, eu vou deixar agora aqui para ela começar a apresentação. Boa noite, gente. Então, como a mãe me apresentou, eu sou Esther. Talvez vocês me conheçam como Teca. Vocês vão ouvir o Teca com mais frequência, que é o meu apelido. E dentro da família, eu sou muito mais a Teca do que a Esther. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vai ficar gravado também. Aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Tá. Beleza. Bom, então hoje eu trouxe esse tema, né, que é delicioso para mim, porque muito antes, na verdade, de eu ser médica geriatra, que é uma área pela qual eu sou apaixonada, eu sou viajante, graças aos meus pais. Então, rapidamente sobre mim, eu sou formada em Santa Catarina, mas finalizei a minha formação aqui em São Paulo, e sou viajante também, tão apaixonada quanto vocês por viagem, então acho que isso me dá um pouquinho de direito de falar sobre esse tema. Então, hoje eu dividi a nossa apresentação em 4 temas, em 4 momentos, né?
o muito antes da viagem, que é esses meses antes, né, que a gente tem um tempo legal para se preparar para a viagem, o antes da viagem, que é ali aquelas semanas, os dias anteriores, o durante a viagem e o depois da viagem. Então, vou falar sobre vacinas, atividade física, caixa de medicamentos para levar, receituários, jet lag, como evitar o jet lag, como manter o hábito intestinal durante a viagem, algo bem amplo mesmo. Vou começar por vacinas, tá? Eu trouxe, assim, vacinas no geral, porque esse idoso também toma vacina. A gente tem costume de achar que vacina é coisa de criança, mas não é. Para vocês, para a viagem de vocês, o Egito exige vacina de febre amarela. Isso é crucial, porque simplesmente não embarca sem a vacina, tá? E a vacina deve ser feita com antecedência, porque ela só começa a valer com 10 dias após a vacina, então, e o pessoal checa isso. Então, não tem por que deixar para depois, assim, façam o quanto antes. E precisa levar além, né, não apenas aquela carteirinha de vacina do SUS, para quem faz no SUS, mas também o certificado internacional. Para quem fez desde 2022, que é o caso da maioria, é um certificado bem fácil de conseguir. No aplicativo do SUS dá para conseguir com facilidade, mas para quem não fez também consegue, via Secretaria de Saúde ou às vezes até o site do gov.br. Mas, além da febre amarela, eu trouxe também outras sugestões de vacinas que vocês podem fazer nesses próximos meses para prevenir outras doenças. Não apenas, né, para o Egito, para Israel, mas no geral. São doenças que circulam no Brasil, então se a gente prevenir essas doenças, a gente vai tá aumentando a chance de ter viagens boas, né, de ficar bem para viajar mais. Então, uma das vacinas que eu recomendo é a DT. A DT é a da difteria e do tétano. Poucas pessoas sabem, mas todo mundo precisa ter essa vacina renovada a cada 10 anos, porque a vacina do tétano em específico dura 10 anos, tá? A DT está disponível para todos os idosos, todos os adultos no SUS, tá? Deve ser feito esse reforço a cada 10 anos. Para quem tem condições de pagar no particular, é possível fazer a DTPA, que além do tétano da difteria, tem também a coqueluche, tá? Essa só está disponível para adulto no particular, mas a DT do SUS já está suficiente. Influenza, que é a vacina da gripe. No SUS, ela é dada de forma, assim, mais fácil, principalmente para grupos de risco, né? Então, acima de 60 anos, quem tem problemas de saúde como diabetes, em algumas cidades hipertensão. Mas eles costumam abrir para vacinação geral para os adultos, depois que passa já a vacinação desses grupos. Então, para quem tiver acesso, é uma vacina que vale a pena fazer também. Herpes zoster, essa é uma vacina um pouco menos conhecida, ela infelizmente não está disponível na rede pública, então só está disponível na rede privada, é um pouco carinha, não vou mentir, são 2 doses, cada dose está custando entre 800 e 900 reais, mas eles costumam parcelar, geralmente em farmácia ou então em clínicas no geral, né, clínicas de vacinação, uma vacina que eu recomendo demais para quem tem mais de 50 anos. Herpes zoster é aquela doença que todo mundo conhecia antigamente como cobreiro, tá? Então, o que acontece, né, explicando bem rapidamente, quando a gente tem catapora, e todo mundo aqui teve catapora, o vírus nunca vai embora do nosso corpo, ele fica alojado aqui na coluna vertebral, nos nervos, e em algumas pessoas, qualquer adulto pode ter, mas é muito mais raro. No idoso, e é comum no idoso, a cada 3 idosos, 1 vai ter herpes zoster. Esse vírus, ele reativa através da herpes zoster, então ele reativa na forma de herpes zoster, né, que é uma doença que estoura, geralmente aqui no tronco, estouram algumas bolinhas, algumas crostas extremamente dolorosas, tem gente que fica com dores por anos, e essa vacina previne muito bem, e previne principalmente a dor pós a doença, então eu recomendo demais, tá, para todo mundo acima de 50 anos. Covid-19, ainda está tendo Covid, graças a Deus, graças às vacinas também, melhorou bastante, mas ainda assim é uma vacina recomendada sim. Pelo calendário, né, é recomendado 1 dose anual para adultos e 2 doses para idosos, então acima de 60 anos está disponível pelo SUS. A pneumocócica 20 valente é uma vacina que previne contra o pneumococo, que é uma bactéria que, além de causar a pneumonia, também causa meningite, sinusite também. É uma vacina que, infelizmente, também não está disponível no SUS, mas está disponível na rede privada, é apenas 1 dose, a gente recomenda acima dos 60 anos de idade, vale super a pena. Quando a gente viaja para esses lugares frios, a taxa de pneumonia por lá é bem altinha, então, né, ali Israel vai estar frio, acho que vale a pena fazer essa vacina, está custando em torno de R$ 400 a dose única, tá?
Hepatite B, essa está disponível no SUS. Para quem já fez, porque ela é uma vacina que hoje ela está no calendário infantil, porém faz aí, eu acredito que pouco mais de 30 anos. Então, para quem tem mais do que 30 anos, tem chance de não ter recebido essa vacina, vale a pena fazer. São 3 doses só, se já fez, tá livre. Mas está disponível no SUS, então essa é uma boa vacina para se fazer também. Eu não sei se eu já fiz, perdi minha caderneta, não tem problema fazer de novo. Eu já perdi uma vez, eu já tive que repetir várias vacinas e não tem problema. Hepatite A. Essa é uma que só está disponível no SUS no calendário infantil, tá? Então as crianças de hoje em dia, elas são vacinadas contra hepatite A, mas muito adulto não é. E é uma vacina que eu recomendo, ela está disponível na rede privada, são 2 doses. Hepatite A é aquela hepatite que ela é transmitida pela água, pelo alimento contaminado, ela é uma transmissão pela boca, né, pelo que a gente come ou tome, ou come ou toma. Então, principalmente países ali com uma higiene um pouco mais duvidosa, como o Egito, pode ser uma boa também. Continuando em vacinas, essas 3 vacinas que eu vou falar agora, elas são recomendadas mais para adultos, tá? Para idosos, para gestantes, elas são contraindicadas. Para imunossuprimidos, o que é imunossuprimidos? Quem está em tratamento para câncer, quem tem AIDS, tá? Doenças graves no geral. E idosos, a gente também tem que analisar caso a caso. A da dengue, recomendadíssima, apesar de que dengue não é comum, para onde vocês vão viajar, é uma doença ali mais tem mais sul da África, principalmente Brasil, mas tá tendo muito caso de dengue, é uma doença potencialmente grave, então a gente tem a vacina Qdenga na rede privada, na rede pública tá só para criança, adolescente ainda, são 2 doses, recomendo bastante, tá? É para quem já teve ou para quem nunca teve dengue. Tríplice viral, essa tá disponível no SUS, ela protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Como que funciona? Quem tem de 0 a 29 anos tem que ter 2 doses. Então, eu tenho 28 anos, olhei aqui na minha caderneta, eu tenho 2 doses. Pronto, estou protegida. Quem tem de 30 aos 59 tem que ter 1 dose. Então, é o meu caso, por exemplo. Eu tenho 1 dose, na verdade, acho que até tenho mais, então eu estou protegida, não preciso fazer. Mas também é uma vacina que não é tão antiga assim, então vale a pena olhar ali, realmente não tem nenhuma dose, vale a pena ir lá no posto de saúde para fazer, tá? E febre amarela, como eu comentei, a febre amarela, ela tá disponível para toda a população no plano de saúde, no posto de saúde. Porém, via de regra, para os idosos, eles muitas vezes pedem uma indicação do médico, tá? Isso a gente olha caso a caso, e para vocês que vocês vão viajar, vocês precisam, né? Talvez vale a pena ir no posto perguntar, mas muitas vezes eles pedem que passe primeiro com algum médico para o médico dar uma liberação, vamos dizer assim. Partindo para atividade física. E por que eu trouxe atividade física, né? O que a atividade física tem a ver com viajar? Gente, Deus fez a gente pra gente se mexer. A gente tá nessa sociedade moderna aí de ficar sentado o dia inteiro, isso é horrível. O nosso corpo é uma máquina. Se a gente cuida bem das máquinas que a gente tem em casa, né? No carro. O carro a gente não faz a revisão que é para fazer, a gente coloca a gasolina que é para colocar, faz troca de óleo. Por que a gente ignora que o nosso corpo é uma máquina e que ele precisa do cuidado devido, né? Então, a atividade física, ela é essencial, é necessária, inclusive para o preparo e para a qualidade da viagem que vocês vão ter. E a gente está num momento ótimo, porque faltam aí 5 meses para a viagem de vocês. Se vocês começarem, mesmo para quem é sedentário, começar uma atividade física hoje, eu garanto que isso vai trazer resultado para a próxima viagem já e ainda mais para as outras que virão, se Deus quiser. E aí eu vou falar dos dois principais tipos de atividade física que todo mundo aqui tem que fazer, inclusive idoso, tá? A atividade aeróbica é aquela que a ação dela é mais ali no cardiovascular, que a gente fala. Então, ela reduz a chance de ter infarto, de ter AVC, tá? Ela ajuda a preparar o nosso coração. E isso acaba influenciando no cansaço da viagem, tá? Sabe, aquelas pessoas que a gente vê subindo o morro lá, o Monte Sinai, e a pessoa claro, né, são vários fatores, mas um tá esgualepado e o outro ali tá subindo e tal. E isso é o preparo cardiovascular, é a força que o nosso coração tem para bombear. E o único jeito que a gente tem de melhorar isso, o único poder para melhorar isso é a atividade física aeróbica, que é aquela de movimentação, é aquela que faz suar. Qual que é a recomendação da OMS? 150 minutos
semanais, tá? Divididos de preferência em pelo menos 3 vezes por semana, ou seja, pode ser segunda, quarta e sexta, 50 minutos, ou 5 vezes por semana, 30 minutos, tanto faz, tem que dar um total de 150 minutos de atividade física aeróbica. Se ela for de leve a moderada, tá aí. Caminhada, natação, bicicleta, tá? Bicicleta é atividade leve a moderada, não é intensa. São as principais. Se for uma atividade física vigorosa, que é aquela que a gente não consegue falar enquanto está fazendo, que é aquela que a gente sua demais, que é principalmente a corrida, o aeróbico de alta intensidade, tem gente que faz aqueles treinos de pular bastante, aqueles hits, aqueles aeróbicos que realmente não dá para falar enquanto faz, isso também é considerado de atividade física vigorosa, né, de alta intensidade. Aí a gente consegue diminuir esse tempo para 75 minutos. Isso é o mínimo, tá? Quiser fazer mais, melhor. Mas, principalmente para quem tá sedentário, assim, se a gente for ver um número bem factível, 5 vezes por semana, 30 minutos, às vezes até a volta do trabalho já dá isso aí. E conta, tá? Voltar caminhando do trabalho conta sim. E a atividade física resistida. O que é atividade física resistida? É aquela que faz ganhar músculo. A gente acha que músculo é uma coisa assim de ator de novela, né? Pra ficar bonito e tal, vaidade. Mas músculo nada mais é do que permite que a gente faça as nossas atividades. Trazendo caso de família, né? O meu pai, que vai na viagem com vocês, ele começou a academia, ele falou que ele notou que estava mais fácil de ele pegar a mala que fica em cima do armário. Claro, gente, porque para pegar a mala, se usa músculo do ombro, se usa músculo das costas, dos braços, a gente acha que o osso levanta sozinho. Não, isso é músculo. Com o envelhecimento, todos nós, a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a perder músculo. Para o idoso, ou seja, acima dos 60 anos, essa perda é muito mais acelerada, de forma que, se a gente não faz nada para reverter essa perda, a gente fica fraco. Pura e simplesmente, a gente deixa de conseguir colocar uma mala lá em cima do avião, a gente deixa de conseguir levantar de uma cadeira sem apoio, coisas básicas. Como que a gente faz para reverter essa perda de músculo? Atividade física resistida. É sem negociação, tá? E aí tem que ser pelo menos 2 vezes por semana, por 30 minutos. O que entra aqui? Academia, pilates, mas tem que ser um pilates ali intenso, porque muito pilates é mais alongamento, tá? De preferência o pilates é bom ser complementado com mais alguma coisa. Hidroginástica também, sim, intenso. E ginástica, tem gente que às vezes faz em casa com supervisão, né? Com peso, com elástico, pode ser também. E aí, agora eu vou falar sobre remédios, tá? Essa fase, ela já tá entrando, aqui a gente já tá entrando mais ali logo antes da viagem, né? Isso vai ser mais ali pro final de dezembro, começo de janeiro, mas eu quis trazer bem um guia. Obviamente que essa nossa reunião não substitui uma consulta médica, tá? Mas são remédios sintomáticos que eu acho que vale a pena levar na farmácia ali, levar num saquinho, levar lá na viagem, porque livra a gente de encrenca e porque, assim, se automedicar quando a gente tem doenças leves, tá tudo bem, tá? Usar remédios para sintomas, esses daqui não há problema nenhum, tá? Lembrando que isso aqui é dose para adulto, eu não entendo de criança, já me formei há alguns anos, já não lembro mais muita coisa, então é para adulto e para idoso. Para idoso eu vou dar, no próximo slide eu vou trazer uma particularidade importante. Bom, para dor ou febre, quais os remédios que eu recomendo? Dipirona de 1 grama, tá? Que pode ser o comprimido de 1 grama, ou 2 de 500 miligramas, obviamente, ou 40 gotas, para quem prefere gotas. Pode tomar de 4 em 4 horas, essa dose é segura, tá? A gente costuma usar subdose de dipirona, essa dose é completamente segura, dipirona é um remédio muito bom, assim, muito bom, muito seguro, uso com idoso de 100 anos sem ter medo nenhum, tá? Para quem não gosta de dipirona por algum motivo, pode ser o paracetamol, 1 a 2 comprimidos de 500 miligramas de 6 em 6 horas, a dose é um pouco menor. E só em último caso, e com extrema parcimônia, eu deixei a sugestão do ibuprofeno. Ibuprofeno é anti-inflamatório. Gente, tem muita gente que cisma com a dipirona, que tem medo da dipirona, que existem algumas lendas aí por trás da dipirona. Não quero me alongar muito aqui, mas só tentando desfazer algumas lendas que dipirona não abaixa a pressão, tá? É que ela traz um relaxamento pelo alívio da dor, isso dá uma sensação de que a pressão baixou, mas é mentira. E aí tem muita gente que fala, eu não vou tomar dipirona, mas vive no ibuprofeno ou em outro anti-inflamatório. Anti-inflamatório, sim, tem um potencial de fazer muito mais mal para estômago, para rim. Então a gente deve usar sempre com extrema parcimônia. Ele deve ser só em último caso. Tô com uma dor.
aqui forte de pirona e paracetamol não aliviaram, aí tudo bem. E aí um exemplo de anti-inflamatório é ibuprofeno, que é o Advil, tá? 600 miligramas de 8 em 8, não usem nunca por mais do que 5, 7 dias, tá? Para náuseas, existem vários remédios para náuseas e, no geral, eles têm mecanismos diferentes de ação. Então, quando que eu vou usar, né? Assim, eu tive náusea por esse motivo. Tem um remédio que é melhor. No geral, dando um apanhadão geral, náusea de movimento, que é aquela quando a gente tá no barco, tem gente que tem enjoo quando tá no carro, no ônibus. O Dramin é o melhor remédio para isso. Só é porque dá sono, né? Mas ele é o melhor remédio para esse tipo de náusea. Pode tomar de 1 a 2 comprimidos de até 6 em 6, tá? Náusea é causada por alimentação, que é aquela náusea de quando a gente tem uma intoxicação alimentar, de quando a gente tá junto com uma diarreia, comer alguma coisa e sentir que não caiu bem. O melhor remédio para esse enjoo é o Plasil, tá? O Plasil é 1 a 2 comprimidos de 6 em 6 horas. E a náusea, assim, causada mais pelo nervosismo, aí o Vonalcostume melhor, que é o Dozetrona, um comprimido de 8 em 8 horas. Para diarreia. E aí, aqui eu quero trazer um adendo. Vocês estão indo para alguns lugares específicos onde tem que tomar alguns cuidados extras. O Egito é um país conhecido por, infelizmente, ter bastante intoxicação alimentar por uma água de origem duvidosa. Não bebam água da torneira de jeito nenhum, água só engarrafada, tá? Comprada no mercado, no restaurante. Mesmo para escovar o dente, porque afinal, quando a gente escova o dente, a gente entra em contato com aquela água ali na boca, né? Talvez seja o ideal, seja também usar ali uma água engarrafada, se conseguir, tá? Comida de rua, bom evitar. Mesmo em restaurantes, comer comida assim crua, um vegetal cru, tomar cuidado com isso, tá? Se for comprar uma fruta no mercado, aí higieniza bem, como a gente já faz no Brasil, né? Mas, se mesmo cuidando disso tudo a diarreia vir, porque às vezes vem, eu tenho um remédio que ele é extremamente seguro, mesmo no caso de diarreia, assim, por intoxicação alimentar, e que ele é bem eficaz, ele não costuma parar completamente, mas diminui bastante, que é a racecadotrila, é o Tiorfan. Pode tomar um comprimido de 100 miligramas de 8 em 8 horas. E outra coisa que eu acho que vale muito a pena vocês se atentarem quando a gente tem diarreia, o principal problema é desidratar, certo? Como que a gente garante a hidratação? Além de tomar muita água, vou falar sobre isso mais pra frente, os soros de reidratação, que a gente chama, eles têm os sais, tem os eletrólitos, que a gente fala, isso ajuda a hidratar mais. Então, o indicado quando a gente tem diarreia além de tomar muita água, tomar um soro de reidratação. E aí eu trouxe uma receitinha de soro caseiro que vocês podem fazer. E sim, esse soro é eficaz, tá? Como que funciona o soro caseiro, né? Para cada copo de água, então vocês pegam a água filtrada, colocam uma colher de sopa de açúcar, é uma medida aproximada, um punhadinho e uma pitada de sal. Pronto, tem um soro caseiro, tá? Isso serve para sempre. Mas, se preferir, tem alguns soros que eles são comprados em forma de sachêzinho, de um pauzinho que compra na farmácia aqui e leva para lá. Pode ser prático também, se quiserem levar. Eu trouxe sugestão de 2 marcas, mas pode ser qualquer marca. Hidraplex e Reidrate. Geralmente um sachê faz 1 copo de soro, tá? E aí como que funciona? Quando tem diarreia, tem que tomar 1 copo de soro, ou do caseiro, ou desses soros feitos com água, após cada episódio, tá? Acho que vale super a pena se atentar a isso. Para dor abdominal, cólica, o Buscopan é o melhor remédio, um comprimido de 6 em 6 horas. Acho bem legal a ideia de levar soro fisiológico. Se for frasquinho pequeno, menor de 100 ml, dá para levar na mala de mão. Se for maior, para quem usa mais por algum motivo, aí tem que levar despachado. O soro fisiológico ele funciona para lavagem nasal. Quem não conhece lavagem nasal, depois dá uma digitada ali no YouTube. Como fazer lavagem nasal. É interessantíssimo. Os otorrinos, que são especialistas de nariz, recomendam muito, principalmente para quando a gente está resfriado. Para quem tem rinite alérgica, é essencial, vive fungando, coçando o nariz, vive espirrando. E quando a gente está com uma gripe ou um resfriado, o soro fisiológico, a lavagem mesmo, que tem que ser com uma grande quantidade, não é só jogar. Tem que ser o efeito de entrar por um lado e sair pelo outro. Isso limpa a secreção que tem lá dentro, trazendo bastante alívio e evitando sinusite bacteriana, tá? Então, para quem, né, tem grande chance de eu ficar resfriado, leva um sorinho ali. Sem falar que o ar lá, para onde vocês vão, é bem seco. Então, às vezes, com mucosa que seca do nariz, pode até dar uma sangradinha leve, dar umas pingadinhas de vez em quando pode ajudar também. Eu parei de fazer, mas eu levava muito soro no avião para fazer isso, que eu tinha muita agonia do nariz seco no avião. Dor muscular.
Dá para usar dipirona ou paracetamol, até melhor se conseguir aliviar só com dipirona ou paracetamol. Mas, se não aliviar, o Dorflex é um bom remédio, até porque ele não dá sono, né? Então, ninguém merece ficar com sono no meio da viagem. Pode usar 1 a 2 comprimidos de 8 em 8. Constipação, também vou falar sobre o intestino preso mais à frente. Mas, se fez mudanças alimentares, como as que eu sugeri, e ainda assim não surtiu efeito, eu trouxe a ideia ali de 2 laxantes. Laxante não é bom de usar com frequência, tá? A gente não pode se apoiar em laxante. A maioria das constipações, elas são causadas por erros alimentares. Se faz tudo certinho, ainda assim tem constipação, tem que investigar, obviamente, né? Principalmente se o padrão mudou nos últimos tempos. Mas numa viagem, infelizmente, às vezes é comum de trancar. Então, se quiser levar um laxante ali para usar assim, estou fazendo tudo certinho, já faz 4, 5 dias que eu não vou no banheiro, ok, vai. E aí eu trouxe a sugestão do Bisacodil, tá? Que é o do Colax. Pode tomar 1 a 2 comprimidos à noite, eu sugiro tomar um, aí espera um dia, se não fez efeito no outro noite, toma 1 ou 2. E se mesmo assim já tomei 2, nossa, não tá fazendo efeito, aí dá pra tomar um sachê de Moving Lax também, tá? Que o Moving Lax, ele é outra ação de laxante, ele se soma ao Bisacodil. Ele é em sachê, dá pra diluir ali na água, 1 a 2 sachês ao dia, e tomar os 2 juntos se necessário, enquanto necessário. De antialérgico, para quem costuma ter coceira, ou tem alguma rinite, algum motivo para usar antialérgico, eu recomendo bastante o Allegra, que é a fexofenadina, porque é um antialérgico bem potente e seguro, não dá sono também. Outros itens úteis. Para quem costuma ter dor muscular ou dor articular, né? Vocês vão andar bastante, enfim. Acho que vale a pena levar um cataflã tópico, que é o diclofenaco tópico. Apesar de ele ser anti-inflamatório, ele é tópico, né? Ele é uma pomada, ele é um gel, então ele absorve quase nada. Então é ok usar por mais tempo. Pode massagear ali 2 vezes ao dia. Creme hidratante, apesar de não ser remédio, eu acho que é uma belíssima recomendação. Por quê? Vocês vão para lugares muito secos. O Brasil é um país extremamente úmido, a gente costuma sentir bastante, viu? Eu já passei apuro em viagem, assim, então eu recomendo levar um creme hidratante bom. A maioria dos cremes, infelizmente, não hidrata de forma decente. Creme de mercado, mesmo marca boa, Natura, enfim. Então eu trouxe alguns aqui que costumam ir super bem, tá? Creme Nivea, baratinho, maravilhoso. Aí alguns mais caros, CeraVe, Cetaphil. Neutrogena tem um cremão grande que custa 20 e poucos reais na farmácia, também é super bom. E band-aid, né? Se tiver machucadinho, às vezes ali algum calo que pode fazer também, acho que é importante ter na mala. E aí, falando rapidamente, porque eu sou geriatra, não conseguiria falar sobre isso, não falar sobre isso, né? Eu falei ali várias medicações, mas tem algumas que, para quem é idoso, quem tem acima de 60, 65, algumas medicações que, apesar de eu ter recomendado, é bom evitar, tá? São motivos bem complexos, até já me perguntaram anteriormente os motivos, mas é por riscos de efeitos colaterais, muito mais comuns em idosos. Relaxante muscular, como Dorflex, então deve ser evitado, tá? Miozan também é relaxante muscular. Anti-inflamatório, como ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, tenoxicano, mesolida. Como eu falei, são remédios que têm uma grande chance de dar efeito colateral. Em adulto é muito menor, em idoso é muito mais comum, então deve ser evitado. Benzodiazepínicos, que é o diazepam, Rivotril, clonazepam, drogas Z, que são o Zopiclen, Zolpidem, também são potencialmente inadequadas. Claro, gente, se alguém está usando aí, não vai tirar do dia para a noite, mas saiba que não é bom estar usando, então se puder procurar um médico para fazer um desmame, uma troca dessa droga, seria legal. E o Buscopan ele parece um remédio inocente, para adulto mesmo, mas ele não é tanto o caso de vocês, assim, né? Ele é mais para super idosos, para idosos assim, mais frágil, mais enfraquecido que a gente fala, ele pode causar confusão mental, não é tão comum assim, mas principalmente quem tem mais de 75, 80 anos de idade, ou já é um pouco mais enfraquecido, é bom evitar o Buscopan. Montagem de caixa de medicamentos. Aqui eu vou trazer algumas dicas que eu uso, inclusive, em consultório, e que pode ajudar bastante vocês, assim, tanto no dia a dia, né, quanto na própria viagem. Bom, para quem toma muito medicamento, isso a gente enfrenta bastante esse problema, né, o problema de esquecer, ou de, será que eu já tomei, ou, esse aqui é para tomar qual hora?
E aí tem alguns jeitos de se organizar. Eu gosto muito desses organizadores com divisória. Isso é facinho de encontrar, encontra para quem mora em cidades onde tem, por exemplo, a Drogazil eu sei que tem um legal, mas encontra naquelas lojas tipo em 99, Multicoisas, Daiso, essas lojas desse tipo. É, ele é muito prático. Tem quem não goste, porque a pessoa tem que ser minimamente organizada, porque, por exemplo, se deixa cair no chão, não sabe de qual dia caiu e tal. Mas, no geral, funciona super bem, assim. E dá para dividir ali, dá para organizar só uma vez na semana e vai tomando durante a semana, né? Só atenção. Esses comprimidos, eu deixei o exemplo aqui. Esses comprimidos que eles são todos envolvidos pelo plástico prata ali, pelo metalzinho prata, ou seja, que a gente não consegue nem ver a cor do comprimido, eles não podem ter contato com a luz, é por isso que eles estão nesse invólucro prata. Então, nesse caso, se quiser usar a caixa de medicamentos, não pode tirar ele, tem que cortar, tá? Se quiser fazer isso com todos os medicamentos, né, achar melhor, pode ser também, não tem problema. Só que aí, qual que é o problema? Eu já vou chegar ali no assunto de levando medicamento em viagem, porém, vários países, eu entrei no site, inclusive de Israel, do Egito, eles recomendam que se leve os remédios nas caixas originais. Por quê? Vou chegar lá, mas é raríssimo, tá? Na verdade, eu não conheço ninguém, literalmente ninguém que foi parado já para ver, mas se eles hipoteticamente parassem, o ideal seria, né, que eles conseguissem ver se eles veem um monte de comprimido ali largado, eles não vão saber o que que é. Então, nesses casos, para quem precisa da caixinha para dividir, uma ideia é: leva os remédios nas caixinhas, chegou lá no destino, aí sim divide para facilitar. É uma ideia, tá? Mas para quem não quer levar organizador, e não é obrigatório, gente, por favor, é só assim quem tem dificuldade para se organizar, uma dica, né? Mas para quem não quer levar organizador, enfim, uma tabela pode ser que ajude também. Aqui um modelo de tabela super simples que eu faço para os pacientes quando eu vejo necessidade. Porque aí eu faço ali 4 coluninhas, né? De manhã, de tarde, ou hora do almoço, às vezes eu até escrevo, à noite e hora de deitar. E aí eu coloco para cada remédio que hora que deve ser tomado, porque aí eu falo para o paciente, ó, de manhã é para tomar um domeprazol, na hora do almoço é para tomar o cálcio e o AS, na hora de noite para tomar um domeprazol. Só olha direto a coluna, costuma ficar um pouquinho mais fácil. E é uma ideia também para quem não quer separar em caixinha, mas quer ter uma coisa mais fácil do que a receita para olhar. E aí, chegando, né, na pergunta do milhão, é preciso levar receituário médico? Essa regra ela é de país para país, tá? O próprio site da Anvisa, ele fala isso. Por quê? Qual que é a grande questão do medicamento? Para vocês entenderem. Quem se importa com o remédio que vocês estão levando não é o Brasil. O Brasil tá nem aí pro remédio que vai sair daqui. Então, ninguém vai perguntar isso para vocês aqui no Brasil. Então, o que importa não é a regra do Brasil. O que importa é a regra dos países para onde vocês vão, tá? Então, até eu tinha feito essa reunião com o pessoal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fala de uma forma mais forte, assim, para levar a receita. Eu olhei. Vocês vão para a Jordânia, né? Israel, Egito e Jordânia, é isso? Eu olhei esses 3 sites. Isso. E é isso, né? E eu olhei esses 3 sites e os 3 até não falam tanto de receita. Eles falam mais de receita para psicotrópico. Como assim? Remédio que tem receita. Então, remédio para dormir, remédio psiquiátrico, enfim. Aí vem a grande questão. Conheço, a minha família viaja, a mãe tem agência de viagens, conheço muita gente que viaja várias vezes ao ano. Eu literalmente não conheço ninguém que já foi parado num país para perguntarem, para pedirem receituário. Então, mesmo quando em teoria se pede, porque esses países eles falam assim, se for psicotrópico, melhor é levar. Mesmo quando se pede para levar, ninguém nunca foi parado, tá? Então, é muito assim, teoria versus prática. O que eu recomendo? Se tiver o receituário, leva. Principalmente para o caso dos psicotrópicos, tá? Se puder levar as caixinhas de remédio, né, bem bonitinho ali para a pessoa que vai parar vocês, que não vai acontecer isso, mas se alguém hipoteticamente fosse fazer isso, tem ali a caixinha bonitinha, melhor, tá? Em teoria, esses países, como eu falei, eles não pedem obrigação, os Estados Unidos pede para todos os remédios, mas eles sugerem para psicotrópico. Então, se puder levar, principalmente para esses remédios psicotrópicos, é melhor. Vocês têm alguns meses, então, o médico vai ter que receitar para vocês ali perto, só levar,
tá? Sem grande estresse, e se não der certo também, de novo, não conheço ninguém que jamais foi parado, teria que ser muito azar, acho bem difícil. E aí, eu vou trazer uma dica a mais para vocês de para quem tem problemas de saúde, né, quem toma remédio contínuo, fazer um relatório de saúde, que é uma coisa muito fácil de fazer e que pode prevenir bastante incomodação. Isso é algo legal para se fazer até mesmo aqui no Brasil. Aqui é um modelo de um relatório de saúde que eu faço para paciente meu. É hipotético, tá? Ali é o nome do meu marido, não é paciente, não estou expondo o paciente, não. Mas é bem exatamente nesse modelinho que eu faço. O que é um relatório de saúde? É um papel que contém os problemas de saúde da pessoa e os remédios contínuos que ela toma. No meu caso, eu coloco também alguns exames complementares, né, exame de imagem e exame de sangue relevantes. No caso de vocês, é mais difícil, porque vocês não sabem o que é relevante, né, não sabem escrever Medicase, mas só os problemas de saúde e as medicações já ajuda. Por quê? Se alguém precisar procurar médico lá, Deus me livre, tomara que não. Mas se alguém precisar procurar médico lá, isso ajuda bastante. Porque nessas horas todo mundo fica nervoso. Se tá desacompanhado, outra pessoa não lembra o que toma. Às vezes não sabe nome em inglês. Se conseguir fazer esse relatório em inglês, melhor. Mas se não, em português já ajuda. Porque qualquer coisa, né, o médico consegue pesquisar lá. E os nomes das medicações são bem parecidos, muitas vezes, entre as línguas diferentes. Isso parece tão simples, mas ajuda, viu? E é algo que vocês conseguem, assim, fazer um papel, dobrar, levar na carteira, levar no passaporte, enfim. Principalmente para quem toma bastante medicação, tá? Coloca as doses. Isso pode ser que ajude em algum momento, tá? Agora a gente vai falar sobre, já, né, na viagem. Chegamos na viagem e a gente vai falar sobre uma das maiores encrencas que os viajantes enfrentam, que é o intestino. Quem não fica com o intestino preso em viagem, olha, saiba que é privilegiado. Porque, infelizmente, é bem comum do intestino prender. E eu trouxe algumas dicas aqui pra gente tentar liberar esse intestino. Isso serve pra vida também. Eu sempre falo que, por mais nojento que possa parecer, mas, assim, as fezes, elas se formam como se fosse um bolo mesmo. A gente precisa principalmente de 2 ingredientes, que são fibras e água, tá? Quando a gente faz um bolo, a gente sabe que se a gente não colocar a quantidade de trigo que precisa, não vai sair o bolo. Faz a mesma coisa, tá? E claro, a mobilidade também ajuda. Então, quem é acamado, por exemplo, tende a ter intestino preso. Então, a atividade física também entra aqui. E aí, onde que estão as fibras, né? Principalmente nos vegetais, tá? Legumes, vegetais no geral, salada, frutas. Grãos e sementes também são riquíssimos em fibras, até mais do que os vegetais e as frutas. Então, qualquer grão no geral, então feijão, grão de bico, grão de soja. E sementes tipo chia, quinoa, aveia, elas também têm uma quantidade legal de fibras. Então, o máximo que você... Continua. Certo? Posso continuar? Que eu não tô vendo aqui. No geral, se vocês conseguirem manter o consumo desses alimentos, isso ajuda muito. Porém, gente, a gente tá numa viagem. Eu sei que, às vezes, que na maioria das vezes, na verdade, e eu quero que vocês aproveitem a viagem, que vocês experimentem comida local. E nem sempre a gente consegue manter, né, essa alimentação tão reguladinha quanto em casa. Em casa, sim, em casa a gente consegue, a gente tem o poder ali de inserir mais esses alimentos no nosso dia a dia. Mas em viagem não sempre. E aí eu trouxe algumas dicas que eu mesmo uso nas minhas viagens. Primeiro, eu acho particularmente difícil de comer salada em restaurante quando eu viajo, porque na maioria das vezes os pratos não vêm com salada, aí se vem é uma salada caríssima, ou sim, é um prato de salada, não é uma salada como acompanhamento, mas eu quero comer aquele prato de massa porque é algo típico, então às vezes eu acabo ficando sem comer salada. Aí eu uso muito fruta como lanche, eu vou lá no mercado, eu compro várias frutas, porque fruta é muito fácil de levar, então eu levo uma banana, eu levo uma maçã higienizada, dá pra comprar também um guardanapinho, deixar higienizado, um saquinho, eu levo uma tangerina, eu levo um morango, e aí eu vou comendo ao longo do dia. Então, às vezes eu consigo bater ali uma meta de comer 4, 5, 6 porções de fruta durante o dia, porque eu levei como lanche, isso já ajuda, tá? Quando possível, né? Às vezes, se eu já almocei bem, o jantar eu não faço tanta questão de ser super legal. Às vezes eu faço um sanduíche no hotel também, que eu compro uma saladinha, coloco ali um tomate cortado, um alface bem higienizado. Às vezes eu compro até salada, mas o jeito das frutas é o que eu mais gosto, o que eu acho mais fácil, particularmente para mim.
Café da manhã. Se vocês estiverem num lugar que tem café da manhã, geralmente tem fruta. Geralmente eu aproveito. Nossa senhora, eu compro uns 3 pratão de fruta assim pra aproveitar, sabe? Ok, já fico tranquila de que eu comi bastante fruta. Sobre ingestão de água, e eu vou falar especificamente sobre como manter a ingestão de água na viagem, mas assim, como eu falei, sem água a gente não faz o bolo, tá? Então precisa ingerir ali, varia pelo peso, mas no geral uma média, 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Crucial, tá? E aí eu venho trazer as 2 últimas dicas que são, acho que são as mais importantes. Primeiro, não deixe o seu intestino mais tímido do que ele já é. A maioria das pessoas tem intestino tímido, é um intestino já que ele já é cheio das vontades. Por isso que além da mudança de hábito, ele tranca mais quando a gente viaja. Não deixe ele mais tímido ainda. Como assim? A gente tem uma cultura, isso eu acho que é até mais no Brasil, mas a gente tem uma cultura muito ruim de, não se deve fazer cocô fora de casa. Gente, não. Isso é a pior coisa que alguém pode colocar na própria cabeça. Por quê? Para a maioria das pessoas, o intestino ele funciona num determinado horário do dia. Geralmente é após uma refeição. E ele funciona naquele horário do dia e às vezes ele não volta a funcionar. Então vamos pensar aqui. A gente acordou, foi lá, tomou nosso café da manhã, saímos para passear. Opa! Senti aqui o intestino, tá mandando sinal. Não. Eu não vou procurar banheiro, ele que fique tranca. Eu não vou no banheiro agora. Só à noite, se der certo, quando eu voltar pro hotel. À noite, provavelmente aquela vontade já não vai mais estar lá. E aí pronto, foi mais um dia sem evacuar. E cada dia que a gente passa sem evacuar, mais aquele cocô vai ficando duro e mais constipado a gente fica, mais difícil fica de sair, tá? Então, se sentiu vontade, tenta dar um jeitinho. Vai, não precisa sair falando aos 4 ventos se não quiser, mas vai no banheiro, procura um banheirinho, para num restaurante, para numa loja, procura um banheirinho ali, como se fosse fazer xixi, libera. Mas é anti-higiênico, porque a vida inteira a gente ouviu falar que é anti-higiênico, né? Fazer cocô fora de casa. Gente, não é. Ninguém pega doença por fazer cocô fora de casa. Por quê? Como que a gente pega a doença a partir das fezes, né? Se a gente colocar a mão em qualquer lugar contaminado, e isso não é só no banheiro fora de casa, no banheiro da nossa casa também, porque o banheiro da nossa casa também é contaminado. Tudo bem, com as nossas bactérias, mas é bactéria suja, é bactéria de fezes. Se eu fizer cocô, eu contaminei a minha mão, né? Encostei em lugares contaminados. Se eu não lavar a mão depois, a minha mão tá contaminada. Se eu levar essa mão à boca, como por exemplo, comendo uma comida, pronto, eu tenho risco de contrair uma doença, de contrair uma virose, de contrair uma bactéria. E isso é independente de se estar em casa ou na rua. Mas o banheiro da rua é mais sujo, mais gente passa. Sim, mas de novo, o jeito que eu tenho de contrair doença é esse que eu falei. Se eu for no banheiro da loja e eu lavar a minha mão, o problema acabou ali. Pele íntegra não pega doença. Então não é porque eu sentei num vaso sanitário que eu pego a doença ali na perna. Não pega. Não pega. Mas às vezes respinga água. Nojento, concordo. Mas não pega. Não pega. Não quero sentar. Tudo bem, reveste ali com um papelzinho, tudo bem, sem julgamento, eu também faço isso. Mas não pega doença. Ninguém pega doença por fazer cocô fora de casa. O que se pega de doença é por segurar o intestino. Porque constipação é um dos principais fatores de risco para câncer de intestino. Ou seja, a gente tem chance maior de pegar doença se a gente trancar esse intestino do que se a gente liberar ele na hora em que ele der o sinal, tá? Gravem isso, por favor. E por último, minha dica de ouro. Fibra de psyllium. Depois que eu descobri esse negócio, minha vida mudou. Fibra de psyllium é uma fibra muito quase pura. Psyllium é uma planta, e aí eles pegaram a sementinha dela e fizeram uma fibra a partir dela. Então é um alimento. Então ele sim, ele funciona como se fosse laxante, mas pode usar para sempre porque ele é alimento. Ele é uma farinha que compra tanto em lojas de produtos naturais quanto pela internet. Pela internet é mais barato. É uma farinha sem gosto. Como que funciona? Dá para colocar em cima do alimento. Eu costumo comer todo dia de manhã meio mamão papai e eu coloco 2 a 3 colheres de sopa de fibra de psyllium em cima do mamão. Dá para colocar em cima da salada, dá para colocar em cima da salada de fruta, dá para colocar em cima do iogurte, misturar com iogurte, porque ele não tem sabor, tá? Dá para colocar em cima do feijão, tanto faz. É uma farinha, claro, puro não dá para comer porque vai se afogar como se fosse uma farinha. Às vezes, quando eu não tô com tempo, eu misturo até na água e tomo rápido, assim, tem que tomar rápido porque senão ele engrossa. Mas isso é mais chatinho, mais fácil em cima do alimento. 2 a 3 colheres de sopa por dia muda a vida. De verdade, façam o teste.
Só que, e leva alguns dias para aparecer o efeito, mas ele aparece. Só que ele é alimento, então, se vocês forem comprar, o ideal é levar a embalagem fechadinha, tá? Então, comprem uma embalagem lacrada, com etiqueta, porque faz parte daqueles alimentos crus que, teoricamente, não pode levar, mas quando tá embalado aí tem menos problema. A chance de pararem vocês com isso também é muito baixa. Mas se forem levar... confessando crimes, né? Eu sempre levo um saquinho sem embalagem, uma embalagem já aberta, tá? Eu levo em viagem. Mas eu recomendo, né? É um risco baixíssimo, mas se alguém parar vocês algum dia, então leva embaladinho, tá? Mas é maravilhoso. E aí, falando sobre água, né? Como eu falei, água é essencial. E a gente costuma esquecer, boa parte da população já toma pouca água e a gente esquece da danada da água quando a gente tá viajando. Isso é um problema. Por quê? Quando a gente está desidratado, e aí vocês vão estar em lugares secos, quando a gente está em lugar seco, a gente perde mais água. E desidratação dá sintomas. São sintomas que muitas vezes a gente não se toca que é desidratação. Então, às vezes, aquela molezinha, um mal-estar, uma tontura, a sensação de que vai cair a qualquer momento, muitas vezes é desidratação. Ou seja, olha como isso pode atrapalhar a viagem de vocês. Então, eu trouxe algumas dicas para manter a hidratação, tá? Garrafinha de água. Não adianta. Se a gente não tem garrafinha, a gente não toma água. Ninguém vai parar num lugar para comprar. Compra uma garrafinha. Aí ou vai enchendo com água filtrada, mas como eu falei, sem água de torneira, então às vezes vai ter que ficar, né, comprando mais garrafinhas. Às vezes, que eu faço muito viagem, comprar uma garrafa grande de 5 litros, eu vou enchendo a garrafinha, uma ideia. Já chegou, quando eu viajo no verão, às vezes eu levo garrafona, eu levo garrafa de 1,5 litro comigo mesmo na mochila, porque eu sinto muita sede, tá? Tem que carregar, não adianta. Na mochila, na bolsa ou até na mão. Não vai ser muito o caso de vocês, né? Mas dias quentes, tem uma ideia muito legal que se tiver num hotel onde tem frigobar, deixa aquela garrafinha com água no congelador da noite pro dia. Que no outro dia vai acordar geladinho, vai ter virado um gelo, né? E aí, quando vocês forem andando no dia quente, vai derretendo e sai uma água super geladinha. Mas vocês vão pegar mais clima frio. E aí, uma das coisas que as pessoas mais falam mas vai dar vontade de fazer xixi, eu não vou ter banheiro perto. Realmente, isso é um problema. Como é que eu costumo fazer? Eu costumo planejar a ingesta antes das paradas do passeio. Então, por exemplo, meio-dia. Acho que daqui a 1 hora a gente vai parar para almoçar. Eu começo a tomar bastante água. Eu tomo ali meio litro, 600, 700 ml, porque eu sei que quando der vontade de fazer xixi, eu vou estar no restaurante. Tá, eu vou fazendo isso ao longo do dia. Geralmente a gente dá umas 3, 4, 5 paradas ao dia, né? Passeios, museu, enfim. Ingesta de água ao acordar. Tem muita gente que enjoa de acordar, de tomar água quando acorda. Pra mim não é o caso, então eu gosto também de já tomar bastante água de manhã, porque até eu me arrumar pra sair do hotel eu já vou ter vontade de fazer xixi, tá? Isso super funciona. Pra quem diz, eu não gosto do sabor da água. Gente, tomar água é costume, que nem escovar o dente. A gente não escova o dente porque a gente sabe que dá problema se não escovar. É tipo isso, assim. E acostuma de verdade. Muita gente que não tem costume de tomar água começa a tomar e acostuma. Porém, claro, tem jeito de deixar isso um pouco menos doloroso, né? Água saborizada é uma dica que eu dou. O que é água saborizada? Quando a gente pega uma garrafinha de água, a gente coloca o sabor de alguma frutinha que a gente gosta. Então dá pra colocar, por exemplo, gotinha de limão, dá pra colocar gotinha de laranja, folhinha de hortelã. Isso vai ser mais difícil, porque vocês vão estar viajando, mas às vezes até encontra no mercado, né? Cubinho de melancia, pedacinho de morango. Fica uma água com sabor bem leve, tira aquele gosto de água, sabe? É uma ideia também. E aí, tomada de medicação. Isso daqui é extremamente específico, mas eu vou trazer porque eu já vi, inclusive, era uma blogueira de viagem muito querida. Ela viajava com a mãe dela tomava bastante medicação. E aí eu vi ela falando que ela acordava a mãe de madrugada para tomar o remédio no horário que seria o horário do Brasil. Porque a mãe tinha que... o horário do Brasil era 8 da manhã, lá era 5 da manhã. E aí ela acordava às 5 da manhã porque ela achava que tinha que ser no horário do Brasil. E não, tá, gente? Ainda mais que pra onde vocês vão, a diferença de fuso horário não é tão grande, acho que são 5 horas, se não me engano. Vocês podem manter no mesmo horário que utilizaria em casa. Então, vira pro fuso de lá, tá? Não precisa desse sofrimento, não. Até porque a imensa maioria dos remédios, eles não tem horário exato pra tomar, tem turno, tá? Então, é pra tomar de manhã. Não vai mudar tanto se tomar às 8 ou às 10. A maioria dos remédios. Tem remédio que tem horário, sim. Mas, no geral, transforma para o fuso de lá, tá? Sem estresse. Outro assunto bem específico, mas pode ser a dúvida de alguém. É preciso levar aparelho de pressão de diabetes?
Primeiro, o aparelho de diabetes, que é o glucosímetro, que a gente chama, que mede ali, né, o diabetes, ele só está indicado para quem usa insulina, tá? Muita gente que toma remédio oral para diabetes acha que tem que ter, mas não. A não ser que o médico tenha indicado explicitamente, porque tá com uma diabetes de difícil controle ou algo do tipo. Então, só para quem usa insulina, obviamente tem que levar, senão não. E aparelho de pressão, recomendo não levar, vai ser um treco a mais, e assim, no geral, a gente, a não ser quando a gente tá ali com uma pressão de super difícil controle, a gente acabou de mudar remédio e tal. Se não, via de regra, a gente nem recomenda que meça a pressão todo dia, não precisa, assim, no geral a gente vê uma média, é normal ter flutuações, vai ser uma coisa assim, um treco a mais, tá? Ninguém vai ter problemas por durante 15 dias ficar sem medir a pressão, no geral. Atividade física durante a viagem. Vocês vão caminhar bastante, aproveitem, levem sapatos confortáveis, isso conta como atividade física, sim, é maravilhoso. Se ficarem em hotel que tiver academia, se quiser fazer, claro, né, cuidando para não cansar mais, mas no geral ajuda bastante, assim, a manter a vitalidade, a manter aquele músculo, né, para quem consegue fazer ali uma academia, ajuda bastante, senão a caminhada tá contando, sim. Jet lag. O que é o jet lag, né? Aquela dificuldade de adaptação que a gente tem a outro fuso horário. O fuso horário de vocês não é tão grande, mas tem gente que é extremamente sensível. Então eu trouxe algumas dicas, tá? De como tentar se adaptar. Durante o voo, vale a pena já ajustar o seu relógio para o horário de destino. Para quem usa relógio analógico, né? Eu não uso relógio, eu uso o celular, e o celular ele atualiza automático, ele fica no horário do Brasil, quando eu chego no país, ele já atualiza, né, no caso do celular. Mas para quem usa relógio analógico, vale a pena já mudar. E mesmo para quem tem celular, eu acho que uma das piores coisas para jet lag é ficar pensando no horário do Brasil. Sabe, a gente fica, eu não tô com fome. Também, né, são 9 da manhã no Brasil, por isso que... Gente, se a gente ficar repetindo uma mesma coisa o dia inteiro, nosso cérebro acredita. O nosso cérebro, ele não vai te deixar dormir, porque, por exemplo, chegou lá em Israel, são 10 da noite e são 5 da tarde no Brasil. Eu não tô com sono porque são 5 da tarde. Pois é, né? Gente, aqui, ó, são 10 da noite, vou tentar dormir, tal, são 10 da noite. Para de pensar no horário do Brasil. Eu vejo muito pessoal, porque nesse horário... Não, agora vocês estão no horário de lá, tá? E isso já durante o voo. Vou contar um caso aí, serve mais para fusos horários mais zoados, mas pode ser que ajude também. Que ano passado eu e meu marido, a gente foi pro Japão, e aí a gente tava preocupado, porque o fuso lá é de 12 horas. E aí o que a gente fez? A gente planejou os sonos que a gente ia tirar durante a viagem, porque foram 2 voos. Então um foi do Brasil para os Estados Unidos durante a noite, aí nesse voo a gente dormiu. E aí o segundo voo era um voo que saía dos Estados Unidos e chegava no Japão às 9 da noite. Esse segundo voo a gente estava cansado, mas a gente segurou o sono. A gente não dormiu de novo. Por quê? A gente já estava pensando em que hora que a gente ia chegar no Japão. Então, se eu chegar às 9 da noite depois de ter dormido 12 horas, pronto, estragou. Eu já ia, começar zoado. Então, vale a pena também. Eu vou chegar em tal horário. Já vai ser horário de dormir. Então, talvez eu vou evitar de dormir um pouquinho. Eu vou dormir um pouquinho menos no voo. É uma sugestão. E outra sugestão grande também muita gente chega no lugar, às vezes, super cansado. Chega de manhã, não, vou dormir, que eu tô super cansado. Isso pode ser que desregule. Às vezes, vale a pena segurar esse soninho para tentar já regular o sono o quanto antes. Quanto antes a gente regular o sono em viagem é melhor. Então, às vezes, cheguei lá, era 3 da tarde, putz, tô morta de sono, já vou dormir. Não, segura esse sono. E aí vai dormir mais cedo, se for o caso, dorme 8, 9 da noite, se possível, né, de acordo com a programação. Se for tirar sonequinha, eu faço isso também. Não teve jeito, vou ter que dormir uma soneca, porque senão vai estragar o meu passeio. Evita a soneca do que mais de 20 minutos, meia hora, porque essa soneca de 20 minutos, no geral, não atrapalha tanto o horário da noite, tá, do sono. Higiene do sono. Já fazendo um merchanzinho aqui, mas eu tenho um canal do YouTube, vou deixar no final o canal para vocês, em que eu tô soltando semanalmente vídeos sobre saúde no geral, e eu fiz um vídeo essa semana, foi o vídeo dessa semana que eu falei sobre higiene do sono, mas higiene do sono é se preparar para dormir e em viagem, e principalmente para evitar jet lag, isso é essencial. Então, é importante manter horários regulares ali para o sono. Hora de dormir, tem que ser um ambiente escuro.
Não usar tela, gente. Hoje em dia o maior veneno que existe é tela. Tela de celular, computador, televisão e tablet, eles emitem um tipo de luz branca que inibe a produção de melatonina, que é simplesmente o hormônio do sono. Ou seja, as telas são um dos maiores vilões para dar insônia hoje em dia. A gente tem que parar de usar a tela meia hora antes de dormir, tá? Então, cheguei da rua, eu quero ligar pro meu filho, quero ligar pro meu marido, quero ver ali, postar no Instagram, quero ver uma série que eu não perco. Tudo bem, vê, faz o que é pra fazer. Não tenta dormir logo, vai dar problema. Fica 30 minutos desligado, então quem sabe, desliga o celular, vai ler, vai conversar com o companheiro de quarto, fica sentadinho, fica vendo a vista, fica lá no lobby do hotel dando uma descansadinha por meia hora. Isso ajuda a ir produzindo o hormônio do sono. Até porque deitar sem sono é horrível, horrível. Então, por isso que não é bom deitar logo depois de ver a tela, porque vai deitar sem sono. Quando a gente deita sem sono, isso cria uma ansiedade, a gente começa a girar na cama e não consegue dormir de vez. Então, se tá sem sono, o fuso bagunçou, vai ser difícil na primeira noite, mas assim, tenta ficar ali sentadinho na poltrona, lendo, dá um sono que só, então tenta ficar lendo, mesmo conversando, relaxado, só a luz do abajur, quem sabe uma musiquinha leve tocando, pra ir relaxando. Começou a bocejar, aí tá na hora de ir pra cama. Isso vale pra viagem, mas pra fora de viagem também, tá? Nem pensar em líquidos energéticos após as 3 da tarde, café, chá preto, chá verde, tá? Usar a cama apenas pra dormir, então a cama, o nosso cérebro associa. Se a gente fica lendo na cama, se a gente fica assistindo TV, o cérebro associa. Isso é um problema. Então, o ideal é ir pra cama só na hora de dormir. E evitar sonecas com mais de 30 minutos, tá? A qualquer horário do dia, como eu falei. E evitar sonecas principalmente após as 4 da tarde. Porque após as 4 da tarde, mesmo soneca rapidinha pode atrapalhar o sono da noite. E agora a parte triste. Viajamos por lugares lindos, maravilhosos. Quem sabe a gente já vai lá e já emenda uma nova viagem com o mapa na mão, claro. Mas é a parte de voltar à rotina, né? E às vezes a gente fica ali aqueles 15 dias, sabe, com dificuldade de voltar à rotina. E é legal voltar à rotina logo, para que a gente consiga de novo, já começar o preparo da próxima viagem, já voltar para academia, tá? Então, como que a gente faz para tentar voltar à rotina mais rápido? Primeiro, retomar o horário habitual das medicações, como eu falei, já volta para o fuso do Brasil. Ver se tem algum medicamento ali que precisa ser reposto. Fiquei sem comprar, então tá na hora de comprar. E a atividade física é um dos melhores jeitos de voltar à rotina, assim. Então, tenta voltar o antes possível. Não espera a próxima segunda, não, tá? Tenta, se já der no dia, mesmo que seja leve, mesmo que seja uma caminhadinha de meia hora, mesmo que seja uma academia rapidinha, volta. No máximo no outro dia. Isso faz parte dos pilares de como voltar à rotina. É isso. Muito obrigada pelo espaço, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei 100% à vontade para dúvidas. Eu deixei aqui meus contatos, meu site, meu canal do YouTube. Acho que vocês vão gostar do conteúdo de lá. E é isso. Muito bom. E a gente pensa que não vai usar, mas a gente usa. Gostei muito da dica do soro fisiológico, porque agora que a gente fez agora em outubro, apesar de que não era frio, a Ivânia estava lá. Não sei se tem mais o Moacir, a Delírio, eles estavam nessa dos Estados Unidos. Lá é muito carpê, então muita gente ficou com a rinite a mil, né? Inclusive a mãe ficou, eu também fiquei um pouco, a Clarice ficou bem trancada. Então, essa do soro fisiológico é muito legal, porque às vezes lá, de repente, tem muito carpê também, lá nos hotéis, como nos Estados Unidos, e a gente fica bastante atacada. E os remedinhos, né, muito importante, mas depois, mais perto da viagem, eu vou fazer uma lista, um checklist de toda a bagagem, tá? Pra gente, inclusive os medicamentos, pra gente não esquecer. Pastor Roger, tem mais alguma coisa para complementar também? Olha, acho assim, o geral, a Esther falou, né, a Teca falou, daí quando a Teca tava falando, eu tava pensando assim, nossa, isso aqui não vai dar pra fazer, isso aqui não dá. Primeiro, a gente não vai deixar eles dormir sonequinha, né, pastor? É o dia inteiro Não, ali. quando vocês chegarem no hotel, vocês vão morrer, não é que vocês vão morrer. Eu tô falando pra vocês, vão morrer. Então o que acontece? Existe a teoria e existe a prática, né? A gente sabe. Exatamente. Então, assim, olha. Primeiro, obrigado, Teca, porque tem coisas assim que eu diria essas viagens há 20 e poucos anos, e assim, eu não sou médico, né? Então é duro pra mim sugerir
coisas como você sugeriu, assim, foi muito bom porque eu tô pensando assim, no passado, se alguém tivesse sugerido para todo mundo que você sugeriu, eu teria evitado um monte de problema, assim, entendeu? Uhum. Mas nunca é tarde pra gente começar, né? Então o que eu vou falar para vocês, gente? Assim, olha, a viagem Egito, Israel, Jordânia, eu dirijo várias viagens, né? Eu dirigi com a Michelle Turquia e Grécia, que eu dirijo há uns 16, 17 anos. Eu dirijo Marrocos, eu dirijo África do Sul. Egito, Jordânia e Israel é a viagem mais difícil que tem de se fazer. Porque o volume de visitas é. Uma viagem normal para Israel já é bastante. A nossa viagem ela tem mais ou menos o dobro de uma viagem comum. Então, pelo pique ser muito grande, o que que eu vou fazer? Sempre na noite anterior eu vou dizer para vocês, né? A gente fez a viagem agora, né, Michel? Noite anterior a gente passa sempre assim, ó, no dia seguinte vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu preciso que vocês estejam vestidos assim, assim e tal. Olha, vai chover, ou vai nevar, ou vai estar calor. Eu vou tentar por uma previsão e a gente sai cedo, eu vou acordar vocês cedo. Então, assim, principalmente pra quem toma remédio pra dormir e tal, eu sei que é difícil, né? Porque a gente às vezes fica conversando no saguão, tal, e toma remédio mais tarde, de manhã tá sonolento e tal. Então, assim, no ônibus, gente, tem dias que. A maioria dos dias, por exemplo, no Egito, a gente não tem viagens grandes no Cairo, né? Quando a gente sai do Cairo para Sinai, a gente tem uma viagem grande de, de 8 horas quase, né? Então aí é onde vocês vão dormir e tal. Quando a gente chegar em Israel, quando chegar na Jordânia, algumas viagens são um pouquinho mais. Então, assim, gente, teve 1 hora e meia, 2 horas para dormir, dorme no ônibus. Porque é cansativo mesmo. E assim, é muito picado, né? Um ônibus sempre tem uma turma mais bagunceira, que fala mais, que conversa tal. Então, assim, não tem jeito de você. Um que é mais animado, o outro dorme. Vocês vão ver, é uma viagem incrível. Não, das viagens que eu dirijo, é a viagem mais incrível. Só que ela é uma viagem difícil de se fazer. E vocês vão ter que se adequar a isso. Porque para mim, que dirijo o grupo de vocês é mais ou menos a metade do grupo que eu dirijo normalmente. Mas vocês vão ver que tem um pique de exército. Gente, todo mundo no ônibus agora, vai, gente, vai, não sei o que lá, agora a mala, todo mundo põe a mala, cada um reconhece a sua mala, daí vocês vão aprender tudo isso interprocesso. Então, gente, olha a sua mala, vai, recolhe a mala, não entra no seu olhar, faz isso, pega, não sei o que. É comum ter um problema ou outro. Puxa, esqueci minha carteira, esqueci minha insulina. Já aconteceu muitas vezes, esqueci minha insulina. Então, eu sempre vou falar para vocês: olha, gente, quem usa insulina, isso, aquilo, tal. Avisa o companheiro para lembrar você, me avisa, vão pôr na geladeira do ônibus, tal. Mas a maioria das pessoas que viajam, eu vou falar que 2/3 estão na terceira idade, sempre, né? É comum mais de 50%, 60% estarem na terceira idade, mas era uma viagem desenhada para jovens. Então, assim, vocês vão, vocês vão ver isso lá. Ela não era uma viagem extremamente emocionante e rica. Não existe outra igual. E assim, eu desenhei a viagem. No começo eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje, né? Hoje eu devo ter ido para Israel com certeza mais de 50 vezes. Mas assim, no começo eu não tinha essa experiência. Então, por exemplo, eu desenhava errado. Eu começava de Israel e ia para o Egito. Então, assim, desenhei a viagem agora de um jeito que eu posso gastar mais a sua energia no começo e depois eu vou economizando mais ela, eu vou deixando o clima, a coisa mais leve, né? Outra coisa, remédio é muito difícil conseguir em Israel. Então, leve aquilo que você, tudo que a Teca falou e aquilo que você costuma usar para, eu tenho dor na coluna sempre. Eu tenho enjoo quando eu ando viajo muito. Já se prepara com o dobro, pelo menos, do que você usa normalmente. Se você usa remédio para dormir e vai usar em, sei lá, em 15 dias, 15 comprimidos, leva 30. Como que você vai levar 30? Os 15 que você vai levar na sua mala de mão. Mala que você embarca dentro do avião. Se você levar tudo em dobro na mala de mão, a fiscalização vai pegar você. Então você vai levar metade na mala de mão, quer dizer, o uso que você vai ter naqueles dias você vai levar na mala de mão e você vai dobrar isso na mala que vai embaixo, né? Porque tudo que vai embaixo é o dobro do que você usa normalmente. Então assim, se você tem uma emergência, tal, tal, você tem ali. Eu sempre faço essa regra e funciona, né?
A regra, como ela falou, é difícil alguém parar você para ver os remédios, etc. e tal. Só que acontece o seguinte: hoje está começando a ficar mais comum. Eu nunca tive isso nos meus grupos, nenhuma fiscalização de medicamento. Mas eu já vi muita gente sendo fiscalizada aí no Porto. Por quê? Porque hoje existe, por exemplo, com questão a droga, cocaína, etc. e tal, muitos traficantes, eles comprimem comprimidos e põem na cartela com a impressão de um nome X. Então acontece da cartela ser até ter a cartela metálica, tudo com uma impressão lá. Por exemplo, agora eu peguei um grupo de africanos com o tramal. Era tramal, estava na cartela metálica, tudo certo, mas o tramal não era tramal, era uma outra droga, né? Então eles fazem tudo isso hoje. Então assim, num grupo é muito difícil, porque eu vou pôr o nome de todos vocês, eu envio para a polícia do Egito primeiro, eu envio para a polícia da Jordânia, eu envio para a polícia de Israel. Vão estar pessoas esperando a gente tanto no lugar. Então é muito difícil num grupo acontecer, mas pode acontecer, né? Então se você puder levar a caixinha, melhor. Evitar comprimido solto. E como ela falou, lá a gente colocar dentro dos potinhos, porque numa fiscalização você não vai ter tanto esse problema, né? E por último, é, se- se- assim, no Egito a gente compra qualquer coisa. O Egito é como o Paraguai, né? Você compra qualquer coisa em qualquer horário. Inclusive para diarreia de lá tem um comprimido que é comum, assim, todo mundo por exemplo, eu chego lá já compro umas 40 caixas para dar para turma no caminho, assim, sabe? Não é um medicamento caro. Depois eu vou até te passar a teca para você ver qual é o sal dele aí. Mas é tão famoso esse comprimido que muita gente que assim, que não conheço, que me conheceu em rede social, não é? Fala, me manda o nome do remédio, tal, 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 porque é o remédio que segura a diarreia que dá no Egito. Então, assim, no Egito, você vai comer menos salada, porque dependendo, a gente vai comer geralmente em lugar bom. Eu conheço os lugares que são complicados, os que não são, mas assim, eu evito salada no Egito porque eu não sei a água que ela vai. Aí você fala assim, se você vai tomar uma água, você tem que tomar eu, por exemplo, assim, eu nunca peço água no copo, que vem com a jarra e põe água no copo. Eu peço uma água ou com gás ou uma garrafinha de água. Porque eles vão com as jarrinhas pondo água no copo. Só que no Egito não dá para fazer isso. Na Jordânia já dá. Em Israel, gente, você pode tomar água de qualquer torneira. Qualquer torneira na rua você pode tomar água, a água é limpa. Perguntaram, André perguntou, se não for tomar todas as vacinas citadas, quais seriam recomendadas, mais necessárias, além da febre amarela? Olha, eu tomaria da hepatite A, se não tem a vacina, por ser uma doença que ela é transmitida pela água, por alimento contaminado, né? Já que o Egito tem uma higiene ali talvez um pouco mais questionável. Da influenza e do Covid, porque vocês vão viajar para o inverno e tem mais circulação de vírus no inverno. E essas duas, né, influenza e Covid, estão disponíveis no SUS. Pneumococo também é uma super boa, assim, para quem consegue, né? Porque ela tem na rede privada e é uma dose só. Pelo mesmo motivo, porque é uma bactéria que circula mais nos meses de inverno. E também circula nessas regiões, né? Eu acho que seriam essas que eu mais indicaria, assim, para essa viagem bem específica. Então, Exatamente. você tem que levar o certificado da vacina internacional da Anvisa, né? Como funciona isso? Se você tomou ela num posto de saúde, seja lá qual for, você pega o comprovante, vai na Anvisa, eles vão pegar o seu comprovante e vão revalidar aquele documento internacionalmente. Seria mais ou menos assim: você tem o RG, é o documento que você toma no posto. O passaporte é o seu RG valendo internacionalmente, né? Então você tem que ter a carteirinha da Anvisa. Tem lugar que dá uma carteirinha, tem lugar que você só imprime no Gov lá, ele sai um documento que você tem ali. Você tem que levar esse documento em mãos. E sem esse documento, você não consegue nem embarcar aqui no aeroporto do Brasil, tá? Na verdade, o único lugar que vão pedir pra gente é aqui no embarque. Depois ninguém vai pedir mais. Porque as companhias entendem que se você embarcou, é porque a companhia viu esse documento, né? E não embarca sem a vacina de febre amarela. Eu me esqueci da minha vacina de febre amarela quando eu fui para a Índia. Eu esqueci. Foi um rolo, eu falei, eu não vou embarcar. Mas eu tinha um visto de político quando eu fui. Um visto especial.
Então, eu não sabia que esse visto não exigia assim, febre amarela, mas para toda pessoa comum exigia. A mulher falou: você não vai embarcar. E vai, tentei uma pessoa que achasse em casa, levasse para mim, não consegui, não consegui, não consegui. Quando eu mostrei o passaporte, eu nem sabia o visto que eu tinha, que era para um evento especial que eu tenho na Índia, aí ele não permitia. Mas assim, não embarca, não tem o que fazer, gente, entendeu? Então, leve esse documento. Algumas pessoas falam: ah, não, mas eu vejo no celular. Gente, imprime, leva impresso para você mostrar ali no guichê. Depois que você mostrou ali, ninguém vai pedir mais para você no resto da viagem, mas ali precisa ter, porque senão não embarca. A dona Isalina perguntou se ela pode subir o Sinai até a metade. O que que acontece, dona Isalina? A maioria das pessoas vão no pé do Sinai. Para você ir no pé do Sinai, você vai andar bastante já. Então, o que acontece? O hotel que a gente fica está mais ou menos a 1,5 km, 2 do Sinai. Só tem 2 hotéis ali, né? Então, o que acontece? Nós vamos vir do Cairo para o Sinai, uma viagem, vamos contar 8 horas aí, tá? Então, quando chegar no Sinai, nós vamos chegar lá no finalzinho do dia, nós vamos para o quarto, vou falar para vocês o horário da janta, aí vocês vão vir jantar. Aí o que que eu vou falar? Eu vou falar para você assim: olha, gente, quem vai para o Sinai, quais são os quartos? Aí, sei lá, a Luísa falou: eu vou, a dona Isalina falou: eu vou também. Então, quando for mais ou menos, sei lá, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, eu vou marcar um ponto de encontro no hotel e nós vamos nos encontrar lá. Às vezes eu peço para eles chamarem no quarto, mas assim, no Egito é bem precário esse lugar, então não tem telefone no quarto, nada. O hotel é bom, é bem bonito, mas é melhor a gente marcar. Então, tal horário vão chegar as pessoas no ponto de encontro ali do hotel, né? Na recepção ali e tal. Aí o ônibus vem, pega a gente, vai até o Sinai, e a gente vai então andar do ônibus até o pé do Sinai, que já dá 1 km e pouco, e depois 1,5 km, depois nós vamos ali no pé do Sinai pegar o camelo, né? Talvez eu faça aqui uma live só sobre o Sinai, porque o Sinai é bem complexo. Então ali a gente vai pegar os camelos. Os camelos, a última vez que eu tive lá, custavam 26 e US$ 28, tá? Você pode subir a pé, não custa nada. Mas não recomendo você subir a pé porque você vai gastar muito a sua perna, muito a perna e o coração. Num frio, e geralmente está -1, mas eu já peguei -12, tá? Geralmente vai estar -1 a hora que a gente começar a subir. E conforme você sobe, é a montanha, mesma montanha aberta de Moisés, não tem estrutura nenhuma. O camelo vai subindo, ele sobe uns 4 quilômetros. Aí o que acontece? Aí nós vamos descer numa tenda onde os camelos param, vamos ficar lá parados até chegar todo mundo, depois a gente vai subir as escadarias juntas. Eu, por exemplo, já não subo mais escadarias. Um beduíno vai subir com quem quiser ir. Eu paro ali, porque meu joelho é todo quebrado, e eu tenho metade do pulmão só funcionando, perdi metade já. Então eu não quero subir as escadas, que é um esforço enorme para mim. Mas um beduíno sobe com todo mundo que quiser. Eu fico parado ali porque eu acho o pôr do sol, o nascer do sol muito mais bonito ali onde a gente fica parado. Então o que acontece? O camelo ele sai do pé e vai até esse lugar. Então ou a senhora vai até esse lugar, ou a senhora tem que conhecer só o pé. Aí o que acontece? Vamos dizer que sobe 20% de um grupo, geralmente sobe. Tá? A maioria das pessoas ficam no hotel. Quem fica no hotel de manhã, que são os inteligentes, né? De manhã, vocês vão acordar, tomar café, aí o ônibus vai trazer vocês até o pé do Sinai. Vocês vão andar 1,5 km e vão chegar no Sinai, no maciço do Sinai. O Sinai é um maciço muito grande de montanhas, mas a gente vai entrar dentro do maciço e daí a gente vai ali ao pé do Sinai. Ali você já vai estar na montanha, né? Agora, subir para o topo é uma coisa para esportista, entendeu? Se você tem condição física, é muito bonito, é muito bonito. Não a subida, o que é bonito da subida são as estrelas. O céu é totalmente limpo, você nunca viu um céu daquele. Você vê a via, as vias das estrelas, aquele branco, você vê aqui, é muito bonito, né? Agora, o camelo sobe, você só vai ter essa visão. Você não pode ligar a lanterna, nada, senão o camelo se perde. Depois que o sol nascer, a volta é muito bonita. Aí você vai aproveitar a volta. Só que ela vai exigir muito do seu joelho, muito. Porque você vai, se você subir até o topo, só de escada você tem 1,5 km descendo o degrau, freando com o joelho. Depois tem mais 4,5 km descendo, freando com o joelho, em pedra, tudo solta, tá? Então, se você não tem um joelho muito bom, não faz isso, porque você pode atrapalhar a sua viagem. Mas até o pé do Sinai, todo mundo vai no outro dia cedo. Esse grupo que está voltando do pico do Sinai, que subiu comigo, com a Michelle ali, eles vão descer,
E quando você chegar embaixo e vai vir o ônibus, né, com todo mundo limpinho do hotel, assim, ter tomado café da manhã e tal, e ver esses que desceram do Sinai, é como se tivesse trazendo um grupo que veio de uma guerra. Tá todo mundo sujo, um com a calça rasgada, um negócio tal. Aí vocês vão ver aquele grupo limpinho que foi ali no pé. Esse grupo que vai no pé, a gente vai pegar um canto para fazer uma mensagem com eles. A gente vai fazer uma oração ali e daí vocês voltam. E esse grupo que vem de cima vai chegar no hotel, tomar banho, catar os feridos ali, come e entra no ônibus, por quê? Até 10h10 mais ou menos eu tenho que sair dali, porque eu tenho que pegar um comboio às 10h20 da manhã. A gente só sai dali com comboio. E o comboio sai às 10h20. Se eu perder esse comboio, eu só vou conseguir sair muito mais tarde. Então a gente vai chegar, toma café rápido, toma banho rápido, mala no ônibus e pum, e corremos. Tá? É Ou isso. seja, quem vai subir o Monte Sinai são os doidinhos, né? Exatamente, aqueles que não têm juízo, Que que não tem, falam, se eu vou não vai morrer mesmo, eu quero dormir, morrer não vai aqui. comer. Exatamente. Porque todo mundo vai conhecer o Sinai. Conhecer o Sinai vai todo mundo. Tá. Conhecer o topo do Sinai é para Ó, quem tem condição. Andréia, já botei firmeza. A Andréia disse que vai subir a pé, não é nem. Ai, André, não dá. E ela Não. perguntou se pode usar bastão de apoio. Pode, Pode? lá tem bastão, não precisa levar, custa $1 para alugar um bastão, entendeu? Ó, é $2 para alugar um bastão, tem lanterna para alugar, tem tudo isso aí. Lanterna, se quiser levar, pode levar, mas você não vai poder ligar lá no camelo. Agora, o que acontece? Eles, durante a subida, depois eu explicar assim, eles vêm com o braço, assim, para você. Gente, se você encostar no braço dele, vai cobrar. Não tem, ninguém faz nada de graça no Egito. Então você fala assim, ai, obrigado que você está me escorando aqui. Você vai pagar esse serviço. Então, se você alugar um bastão lá que custa, sei lá, $3, você pega no hotel ali, você vai subir. Tem bastão normal, tem cajado de Moisés, tem tudo isso aí para você subir, entendeu? Mas não precisa levar daqui, porque isso é uma trozoba para levar na mala. Então deixa que lá você no hotel, você aluga ali, tá tranquilo. Tá? Tem o pessoal animado ali, ó, que vão subir. Então Ó, tá. O Cleito, nós vamos convencer a esposa dele até lá, e ela vai dar um jeito nisso aí, viu, Cleito? Eu vou conversar com a tua esposa, ela vai pegar firme com você. Rapaz, ela não quer que eu vou, não é fácil, não. Você tem uma comunhão Não, com Deus aqui, você pode empolgadinho, vai deixar que eu querer vou pegar na conversar mão de com Deus ela. lá no pico lá do monte, aí. É, tem medo de eu cair lá de cima. É lindo, mas vocês têm que ter consciência do que vocês vão fazer ali. O resto, a Petra também é um pouco cansativa, mas é pouco. Você vai descer andando, assim, mas é perto do Sinai, não tem nada igual. Você vai descer e depois, se você quiser subir de charrete, você aluga uma charrete para subir, mas se subir, dá para subir a pé tranquilo. O Sinai é uma coisa para quem tem condição física mesmo, entendeu? Todo mundo vai conhecer. Subir é outra coisa. Então tá. A gente, daqui a 2 semanas, a gente faz a próxima, então, Tá. né? Dia E 21, qualquer né? dúvida é só conversar com a gente. Oi, dia 21. É, dia 21. Beleza, gente. Um grande abraço para Obrigada, vocês. Teca. Obrigada pelas dicas, né? Se vocês quiserem falar com ela em algum momento aí, me mandem mensagem também. Depois eu mando lá para vocês o canal dela no YouTube. Obrigada, pastor. Pastor, faz uma oração para gente? Passo. Vamos fazer então. Santo Eterno Deus, nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar na preparação dessa viagem. Que o Senhor nos dê condição física, condição mental e condição financeira, para que a gente possa fazer uma viagem com tranquilidade. Ajuda a gente a resolver a nossa vida até lá, para que a gente possa sair aqui do nosso país e deixar tudo tranquilo, para fazer uma viagem com a cabeça boa, de forma que a gente consiga, naqueles caminhos bíblicos, naqueles caminhos onde o Senhor escreveu a história da Bíblia, que a gente possa não somente ser uma viagem turística, mas ser uma viagem que a gente se aproxime mais do Senhor, que a gente fique mais perto do Senhor, que a gente aprenda mais do Senhor, né? E proteja a nossa vida, proteja de todo infortúnio que pode acontecer com a gente, para que a gente possa fazer uma viagem que a gente cresça muito espiritualmente e que a gente cresça em todos os sentidos, de aprendizado, de amizade que nós vamos desenvolver entre nós também. Tudo isso, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Um beijo para vocês e nos encontramos aí na próxima reunião aí com malas. Não, quem não tem mala, deixa para comprar depois, tá? Que daí eu já vou dizer para vocês o que é melhor.
Tá bom. Um beijo pra vocês, Tá, gente. boa Beijo, boa noite. noite. Me Boa chama noite. até Boa mais. viagem. Tchau. Beijo, Até até. mais.